vocês na internet, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante. Eu vou pedir à igreja ficar de pé. Nós vamos ler os três versículos em pé. Amém? A igreja vai ler juntas. Pode começar a ler. 17 foi 19? Yeah. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não salvar. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está? Ok, lendo 20. Onde está o sábio? Ok, todos juntos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Amém. Poder sentar. Nós temos aqui uma palavra muito profunda e muito cheia de Deus. Se a gente pudesse ler esse capítulo todo, era bom. Mas, começando o versículo 10, né? Havia dissensão na igreja de Coríntios. Então, apóstolo Paulo, quando chegou nesta igreja, ele chegou com esta mensagem, né? Porque se leiamos do capítulo 10 em diante, né? Diz assim, quem é de Apolo, quem é de Cefas, outro diz assim, não, eu sou de Cristo. Então era uma igreja tipo assim, não tinha um rumo assim certo, né? Todos nós sabemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós sabemos que pertencemos a Cristo, não a Paulo, não a pastor da igreja, é a Cristo. Amém? E eu quero, se eu puder ler uma palavra no Velho Testamento, depois aqui, se eu sentir direção, eu vou ler. Então diz aqui Paulo, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então a palavra evangelizar, o apóstolo Paulo estava fazendo. Então ele não veio, ele disse assim, eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Aleluia. Amém? É o primeiro trabalho, aleluia, evangelização. Depois ele fala assim, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão, ou a mensagem de Cristo, não é? Que não fica em vão a cruz de Cristo, aonde o nosso mestre deu a sua vida para poder resgatar a mim e resgatar a você e resgatar você que estão ouvindo. Ouvindo, aleluia. Porque essa palavra é poderoso. Amém? Então, primeiro pastor, o nosso pastor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós, os homens e mulheres aqui sobre a face da terra, os pastores, a igreja, nós somos encarregados, aleluia, de trabalhar para o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Amém, igreja?
Esse que deu a sua vida por nós. Depois ele fala no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, mas é mesmo. Eu que sou salvo em Jesus Cristo, a palavra da cruz agora na minha vida é o poder de Deus, aleluia. E fale isso, aleluia, com todas as palavras, porque eu fui salva. Estes que estão aqui são salvos agora, aleluia, por Jesus Cristo, aleluia. Essa igreja, eu começando por mim, eu não salvo ninguém, mas quem salva é Jesus Cristo, aleluia. Então Paulo estava mostrando para a igreja do Coríntios, aleluia, dizendo assim, porque a palavra da cruz é loucura, e a loucura mesmo. Vai lá no posto de um lamaçal, onde eu estava, foi me tirar de lá. Tirou você de lá também. Glória a Deus. E trouxe você nas regiões celestiais. Assentou você agora. Eu e você, nós estamos sentados nas regiões celestiais. Mas eu estou aqui na terra. Sim. Mas nos olhos de Deus, aleluia, nós somos elevados. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí depois fala assim, Paulo continua falando para a igreja de Coríntios, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sabedoria dos sábios. Ele está dizendo aqui, ele está sendo usada por Deus. A sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Agora diz aqui depois no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Inquiridor é o homem do pecado. Aleluia, deste século. Que está agora, onde que ele está? Aleluia, que se apresenta enganando, arrastando o mundo todo. Mas esse mundo que está lá fora tem um povo, irmão Mário, aleluia. Com esta igreja tem um povo, aleluia, cheio do poder de Deus, cheios de luzes, aleluia, cheia da graça de Deus, aleluia. E por onde passa, aleluia, os demônios têm que fugir, têm que correr. Aleluia. Por onde eu e você passa, por quê? Os céus agora desceram, entraram na minha vida, entraram na tua vida, aleluia. Então, com o apóstolo Paulo, aconteceu a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, onde está o sábio? Cadê ele agora? Porque antes, quando Paulo não era convertida, ele era uma pessoa. Antes que eu não era convertida, eu era uma pessoa diferente. Você também. Hoje, você tem o poder de Deus dentro de você. Se você está vazia, a culpa não é de Deus. A culpa é tua e minha. Amém? Porque não examinamos as Escrituras, o que elas têm para nós. Amém? E não adianta falar diferente. Jesus falou estas palavras.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou-se Deus louca a sabedoria deste mundo? Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, Deus falou assim, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Dizendo assim, enviando seu filho, quer dizer, deixou seu trono, mandou essa baixada aqui, nessa escuridão, Glória a Jesus, aleluia. para poder acender luzes. Porque os céus tem que ver luzes acesas aqui na terra. E só através do Filho de Deus. Amém? Então, eu e você que está ouvindo na internet, nós somos uma luz acesa aqui na terra. E se tua luz não brilha, aleluia, ou está se apagando, cuidado, ela tem que brilhar, porque Deus quer ver esta luz brilhar. Aleluia. Amém. Depois diz assim, 21. Viste como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Aí depois diz assim, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, pela pregação de uma cruz. Numa cruz, aonde o Filho de Deus foi pendurado numa cruz, abriu os seus braços, aleluia, para que essa mensagem chegasse a mim, chegasse a vocês, a todo mundo inteiro, porque a palavra da cruz, aleluia, tem que, aleluia, soar no mundo inteiro. Tem que entrar no Brasil, em Portugal, tem que entrar na China, tem que entrar na Alemanha, tem que entrar, aleluia, a palavra da cruz, tem que entrar em todo lugar. Nós, aleluia, quando ouvimos esta palavra, quando Deus falou, conheceu Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus, igreja. Depois fala assim, porque os judeus pedem um sinal. Os judeus pedem um sinal. O sinal estava lá dentro. O sinal apareceu. Por que eles estavam pedindo um sinal? É aqui que eu quero chegar agora. Porque eu hoje estava lendo lá em casa. Nós vamos sair um pouquinho desse assunto aqui. Se der tempo, nós vamos voltar aqui para esta palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 11. Deixa marcado aqui. Se der tempo, nós vamos voltar aqui. Zacarias é quase no 11. Fica antes de Malaquias. Porque os judeus pedem sinal. Eu parei ali, amém? Aqui, nessa palavra, eu quero ler do capítulo 11, e versículo 15, 16 e 17. Aqui fala do pastor inútil. Amém? No versículo 17. Mas não está falando do pastor, nem aqui, nem daquela igreja. Eu já vou explicar, amém? Então, versículo 15 diz assim: e o Senhor me disse, toma ainda para ti um instrumento de uns pastor insensatos. Insensato. Quem é este pastor insensato aqui? É o futuro anticristo. Porque o pastor
tem 2 pastores. O pastor verdadeiro veio. Os israelitas rejeitaram. Amém? Então Deus já tinha usado esse homem de Deus aqui, mais ou menos 487 anos antes de Cristo, ok? Então, insensato. Depois no versículo 11 diz assim: porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo. Primeiro ponto. Deus falando assim: vou levantar um pastor na terra que não vai se interessar das pessoas que estão perecendo. Vocês estão pegando a mensagem já? Aleluia. Não buscará a desgarrada e não sarará a doente e nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Isso, Deus deu esta mensagem para Zacarias um tempo muito lá para trás. Quando nós lemos esta palavra assim, por isso que eu falo, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus mandou um pastor verdadeiro, foi rejeitado, não foi aceito. Mandou para que eram os seus rejeitaram. Agora, Deus vai mandar outro, eles vão receber. Vamos ler o versículo 17. Ai dos pastores inúteis, diz aqui assim agora. Não é pastores não, eu li errada. Ai do pastor inútil. Esse pastor inútil é o anticristo. Aleluia. Que ele vai chegar, mostrar toda a sua bondade, vai se apresentar e vai conseguir enganar até 3 anos e meio. Mas o contrato que ele vai assinar com israelitas vai ser por 7 anos. Mas depois dos 3 anos e meio, ele não vai aguentar mais, porque esse homem, segundo que eu leio na Bíblia, aleluia, ele vai ser controlado do pé à cabeça por nosso Deus lá em cima. Aleluia. Mas nós não vamos estar mais aqui. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos estar lá em cima na glória. Glória. Isso ainda vai acontecer. E esse pastor já está por aí. Os sinais que a gente já está vendo aqui, o cheiro maligno, nós já estamos sentindo. A opressão, nós já estamos sentindo. Amém, igreja? Nós já estamos sentindo. Mas, diz toda a palavra de Deus tem que se cumprir. E não vai faltar uma vírgula quando não se cumprir. Então, diz aqui assim: ai do pastor inútil. Fala para vocês na internet. Não sou eu não. Não é esta igreja não. Nem é aquela igreja ali. Nem é uma outra igreja não. Esse pastor inútil vai ser o anticristo. Que vai ser, aleluia, levantado por Deus dentro de Israel. Aleluia. Até que se cumpra toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Ai do pastor inútil, que abandonará o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre os seus olhos direita e do seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, vai se escurecer do lado desse pastor
Eu não sei por que a interpretação aqui dá esse nome de pastor, mas só dizer assim, ai de ti, pastor inútil, né? Quer dizer, inútil, não vale nada. Então, ele já sabe, quando ele queria, lá no início, subir e se sentar no trono de Deus, ok? Queria ser Deus. Então, Deus, aqui na terra, quando fez o homem, já começou a levantar os profetas, já deixou escrito acerca dele, e ele sabe de tudo isso lá, desde o início, quando ele caiu, amém? Já sabe de tudo isso, desde o início, quando ele caiu. Então, aqui tem essa mensagem acerca dele. Nós vamos voltar agora para 1 Coríntios. Porque os judeus pedem um sinal. Depois falam assim. E os gregos buscam sabedoria. Mas aí Paulo fala assim agora. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregar Cristo crucificado para os judeus é um escândalo. Mas quando aparecer aquele pastor inútil, não vai ser brincadeira não. Não vai ser brincadeira não. E Deus vai permitir mostrar para todos os judeus que rejeitaram a Cristo. Porque o plano de Deus não foi completo, porque rejeitaram a Jesus. Mas em volta de Israel morava um povo sedento, era eu e você. Amém? Sedento da salvação. Sem saber que uma oportunidade era dada para nós. Uma oportunidade, sem saber disso. Quando o Senhor Jesus abriu seus braços, Ele disse assim, consumado está. Amém? Quando Ele fez a oração, lá no livro de João, capítulo 17, aleluia, eu e você, nós já estávamos incluídos. Amém? Então, em volta de Israel, da nação de Israel, que rejeitou Jesus Cristo, tem um povo faminto. E esse povo faminto, aleluia, quando chegou a mensagem da cruz que nós lemos, acabamos de ler aqui, a pregação da cruz, que é loucura. Quando chegou na minha porta, na porta do meu coração, chegou na porta do teu coração, aleluia, teve uma abertura, aleluia, seja bem-vindo o Rei Jesus no meu coração, amém, aleluia. Então eu e você, nós abrimos a boca para Deus, para Jesus Cristo, aleluia. Meu coração é de Jesus agora. Eu acredito que você fala a mesma coisa. Amém? Então no versículo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então os judeus até hoje esse escândalo, não todos, alguns, muitos já são salvos. E muitos de nós, eu acredito que são do Brasil, de Portugal. Muitos têm sangue judeus, porque os judeus foram muito espalhados sobre a face da terra. E eles, por causa da Igreja Católica, muitos deles trocaram o nome. Por exemplo, se você vê, eles pegaram por causa da Igreja Católica, eles trocaram os nomes. Então, eles pegaram os nomes, um nome sempre lá de Israel, por exemplo, Oliveira.
se refere naquela árvore das oliveiras. Então botaram o nome de oliveira para não ser conhecidos. Amém? Para não ser conhecidas. Então, Portugal, a Espanha, muitos foram para a Espanha, a Igreja Católica ela rejeitou, depois muitos foram para Portugal e assim eles foram sobrevivendo. E eu sei que muitos de nós podem ter sangue de judeus, aleluia, e sem saber, nós temos sangue dos judeus, aleluia. Então nós não sabemos, aleluia, da nossa geração lá para trás, nós não sabemos quantos judeus tiveram ali, amém, igreja? Então, cada nome que tem representa alguma coisa de Israel, eles botaram os nomes assim na vida deles. Assim eles escaparam sempre da perseguição. Amém, igreja? Então, agora, quando chega essa palavra aqui agora, Paulo pregando, porque Paulo foi um homem, ele não teve medo. Ele foi ruim para se converter, mas depois de convertido, ele deu a cara mesmo para bater nele mesmo. Amém? Mas entregava a palavra. Então, no capítulo de Zacarias, o versículo 1, se nós lemos bem aquele versículo, estudamos, então dá para nós uma ilustração. A convenção de Paulo, futuro de Israel. Amém? A convenção do apóstolo São Paulo vai ser o futuro de Israel. Então, você quer estudar acerca de Paulo, é só ler os capítulos dele, né? Os sofrimentos, né? Tudo. E aqui no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é poder de Deus e sabedoria de Deus? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho. Ouviste bem? Você que está desviado, mandou o seu Filho para te salvar. Você que está sentado à beira do caminho, indeciso ainda. Aleluia. Deus mandou o seu Filho para te salvar da condenação do inferno. Como Ele salvou a mim da condenação do inferno. Amém, igreja? Você foi salvo da condenação do inferno. Glória a Deus, igreja. Isso é motivo, aleluia, de glórias. Nós não merecíamos, aleluia. Nós não estávamos incluídos nesse pacote da salvação. Mas chegou a vez, a sede foi tão grande. Alguns gentios na Bíblia que a gente lê, a sede era tão grande, que ponto eles imitavam os judeus, não tinha como Deus jogar fora. Basta ler aquela mulher da Cananeia. Ela era uma gentia. E estava gritando atrás de Jesus, dizendo assim: filha de Davi, socorra-me, minha filha está moribundamente endemoniada. E Jesus continuou marchando, como nem estava ouvindo. Ela não parou, não. O ruim, o mal nosso, quando nós paramos, é para continuar, Júlia, gritar. Você, Jorge, o grito. Sério, o grito. Não é para parar, não. Rosa, Mari, Esther, eu. É para continuar a gritar. Ah, mas o mestre não me ouve. O mestre só escuta o pastor aqui.
verdade. Ela continuou gritando. Aleluia. Até o ponto que Jesus virou para ela. Eu não vou dar o pão Aleluia. dos filhos para os cachorrinhos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas o Senhor se lembra. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. É verdade, Rosa. Você está lá com tua família sentando na mesa mais chique que você fez. O cachorrinho lá, alguém tem, cai um pedaço, ele vai lá, pega. Aleluia. E assim Jesus falou dessa mulher cananeia. Então, nada nosso será aceito. Aleluia. Mas os judeus rejeitaram. Não é para nós se orgulhar por causa disso, não. Glória a Deus. Aleluia. Não. Então, o meu grito atrás de Jesus tem valor. Aleluia. Aleluia. Não para, Júlia. Não para. Jorge, acorda. Manzela, acorda. Glória a Deus. Nós, Rosa, Mari, eu, vamos acordar com o nosso grito, aleluia. O Senhor Jesus continua o mesmo. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Quando ela falou isso, lembra-te, Senhor, que os cachorrinhos também comem das migalhas. Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Nem o Senhor resistiu a esta palavra. O Senhor não resistiu. Vai, a tua filha já está curada. O que vale? Fé. Acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar em você mesmo. Acreditar que a pessoa de Jesus Cristo está com você. Aleluia. Que se você não acredita, vacilando entre janeiro até dezembro, passa 5 anos, passa 10 anos. Não, nós temos que botar nossa fé a funcionar. Glória a Jesus. Amém, igreja? Isso são mensagens que dá nos ânimo, levanta nós. Glória a Deus. Tá frio, irmã Rosa? É só desligar o ar. É só desligar se tiver frio. Só ir lá, se fechar. Nós vamos terminar aqui para poder orar. Glória. Então, o versículo 25, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Amém? Eu vou encerrar aqui no versículo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Então tem uma mensagem aqui de ânimo, de encorajamento, aleluia. A pessoa que dá assim, eu não dou mais valor nessa pessoa. Lá de cima diz assim, quem é você para não dar mais valor? Aleluia. Então vai trazer esse versículo na tua vida. Vai calar minha boca e vai calar tua boca também. Amém? Amém esse versículo. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus vai trazer esse versículo na minha vida e na tua vida. Porque nós não somos chamados para apontar ninguém, não. Nós estamos aqui como chamados de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Depois do versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas
Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção em Cristo Jesus, igreja. Aleluia. Amém? Amém. Isso só pode acontecer em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Pronto. Amém. Está dando aqui a mensagem. Aleluia. Amém? E quando a gente chega perto de Jesus, aleluia, ele já vai dizer, você já leu a Bíblia, você já orou, você já buscou? Aleluia. Experimenta, chegue perto de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui com esta palavra, porque nós ainda temos uma outra missão aqui a cumprir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.